eu quero, primeiramente, dizer que esse seminário, ele surge, eu diria, no momento fundamental da nossa história. Nós vivemos numa verdadeira encruzilhada, e nós sabemos que as encruzilhadas concentram muitas energias. Então é ali que nós temos que fazer o despacho, né? Para poder saber para onde é que nós vamos. Então aqui é o lugar de descobrir como tirar as energias negativas, né? E nos enchermos dessas boas energias para a condução da história. Então, com licença de vocês, eu vou ler o que eu escrevi, embora não seja o meu estilo, prefiro falar de maneira assim, oral, espontânea, mas devido à seriedade que o tema requer, eu pus no papel as minhas ideias, que eu quero então partilhar com vocês. Nos últimos decênios, os termos virtude e virtuoso perderam a sua ressonância e nobreza com as quais eram cortejados antigamente. Passaram a ser vistos como uma roupagem inautêntica ou artificial, servindo-se apenas para ornar a fachada interior das pessoas, demonstrando certa imaturidade psicológica e moral. Quem melhor traduziu esse sentimento de mal-estar em relação ao termo virtude foi Valéry, ao afirmar que a palavra virtude morreu, ou pelo menos está próximo a morrer. Já quase ninguém as diz. Virtude e virtuoso. Quanto a mim, ouvia muitíssimo raramente e sempre com sentido irônico. Ele é psicanalista, falando disso a partir dos seus pacientes. Outro pensador moderno, o moralista Lalande, constatou que as palavras virtude e virtuoso parecem tender a desaparecer da linguagem moral contemporânea. São usados unicamente nas expressões consagradas ou apenas juntam-se a alguma fórmula semântica que exige sua aplicação estética, mesmo considerando o seu semi-desuso. Eu quero confessar a vocês que, para organizar as minhas ideias aqui, eu fiz questão de ver como é que estão hoje as pesquisas na área da virtude. Eu fiquei impressionado ao me deparar com uma quantidade imensa de literatura nesse campo, coisa que não era comum há pouco tempo atrás. Bom, considerando a complexidade do tema em questão, farei um corte do mesmo a partir da vertente filosófica grega, da concepção judaico-cristã e dos indígenas Quechua e Aimara, na tentativa de contribuir com este debate tão urgente e indispensável. Então, vou colocar aqui, a partir desses 3 pontos de vista: o filosófico grego, o judaico-cristão e a filosofia Aimara e Quechua no seu princípio do bem viver. O conceito de virtude na filosofia grega. Na antiguidade clássica, deparamos-nos com os filósofos gregos debatendo sobre o agir virtuoso em contraposição ao agir viciado do ser humano e a busca de sua compreensão em vista de contribuir na superação dos vícios e a estruturação de um caráter virtuoso. O primeiro obstáculo a ser superado foi a percepção imediata de que os vícios e as virtudes parecem ser características quase que inatas ao ser humano. Desafiados por esse obstáculo, Sócrates se põe a desvendar o mistério da virtude, o areté, numa perspectiva especulativa, e depara com o conhecimento do bem, entendido como maiúsculo, como o horizonte último da virtude, cuja apropriação se dá na vivência ética da harmonia com a natureza. Em última instância,
Para Sócrates, a virtude é a busca do bem, que se dá pela observância da lei natural. Platão, atraído pelo ideal do bem propagado por Sócrates, identificado com o belo, entende a virtude como equilíbrio e a ordem interior da pessoa que conhece e escolhe o bem, que é sempre o belo. Em perspectiva pedagógica, Platão propõe, como o ideal do ser humano maduro e virtuoso, a conjugação em seu caráter do conjunto das 4 virtudes cardeais, a saber, a temperança, a justiça, a prudência e a fortaleza. E Aristóteles, em Ética a Nicômano, faz uma reflexão mais orgânica sobre a virtude e a compreende como uma qualidade adquirida e apropriada pelo caráter que a traduz em atitudes morais. Para Aristóteles, a virtude é fruto paciente do esforço pessoal. E ele distingue a mediação entre a eticidade da pessoa na sua intimidade e a moralidade objetiva em suas opções morais. E para Aristóteles, a característica fundamental da virtude é o justo meio, isto é, a sabedoria equilibrada e os hábitos que fazem evitar os extremos e os excessos e o levam à busca da sobriedade. Aristóteles analisa minuciosamente o conjunto orgânico das virtudes que, ao se tornarem em estruturantes do caráter e traduzidos em atitudes morais, envolvem completamente a pessoa em seu ser e agir. Bom, então essa rápida passagem aqui sobre esses 3 filósofos, então já deixam para nós uma marca, né? Sócrates entendendo a virtude como belo, Platão como belo e seguir a lei natural. Platão também na linha da estética, né? O belo e o bem. E Aristóteles já trabalha mais a dimensão disciplinar, porque ninguém sabe quem é o belo ou o que é o bem de maneira objetiva, porque o belo e o bem não são objetivados, eles são também subjetivados. Então há que se ter uma disciplina do espírito, do caráter, para que o caráter disciplinado, educado, ele aproprie-se do bem e do belo, que ele busque o bem e que ele busque o belo. Então é um processo de construção subjetiva. Um outro olhar, a estruturação da virtude no decálogo judaico, que é conhecido popularmente como os 10 mandamentos. O povo semita viveu, sob a liderança de Moisés, a experiência do Êxodo, que é uma experiência profundamente libertária, uma das mais profundas e radicais da história da humanidade. Tal fato fora tão expressivo que determinou a constituição de um povo, de uma raça, de uma crença e de uma nação. Entre acertos e desacertos, esse povo se viu obrigado a estruturar um decálogo que ordenasse sua vida social em todas as suas dimensões e faixas etárias, como bem o expressa o livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 2. Ele vai dizer assim: esse decálogo é para todos aqueles que sabem ouvir, seja crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, escravos ou livres. Embora assumido como de cunho religioso, o decálogo não nasce em ambiente de culto, mas sim em ambiente social e educacional, cujo objetivo maior era formar um povo para preservar uma aliança de amor. O decálogo, assumido como mandamento, indica apoio estruturante do indivíduo e da sociedade como 2 mãos a sustentar e a indicar o caminho por onde seguir. Por isso a palavra mandamento e a palavra mão tem a mesma origem. Mandamento e mão. Mãos que apoiam, que sustentam, que orientam e que seguram. Por isso 10, os 5 dedos de cada mão.
As punições contidas no Decálogo, indicadas para reparar as transgressões, ao estender sua abrangência até 3 e 4 gerações, em Êxodo 20, versículo 5, designa a grande família, isto é, as gerações que convivem sob o mesmo teto. Algo parecido vale também para a expressão 1000 gerações. Inclusive, ela vai dizer de punições e castigos até as 1000 gerações. 1000 gerações que não se refere a uma corrente de descendência imensamente longa através dos tempos, mas é sinônimo de clã. Isto é, um grupo de parentes que vive na mesma época e sofrem as mesmas consequências de um comportamento desvirtuado dos indivíduos que compõem aquele determinado clã. Por isso, 1000 gerações. Todos nós sofrendo as mesmas consequências de um comportamento desvirtuado ou viciado. Ao fazerem essa releitura, os autores do Decálogo descobrem a existência de 2 espécies de maldades desintegradoras do ser humano e do tecido social que são materializadas na figura do faraó. Há um faraó externo e um faraó interno. Para livrar-se do faraó externo, foram necessárias apenas 4 semanas de diálogo pedagógico, táticas de guerrilhas e estratégia de guerra. Mas para livrar-se do faraó que cada ser humano carrega dentro de si, fora necessária uma longa caminhada pedagógica no deserto que durou pelo menos 40 anos. Devido sua validade universal e seu caráter atemporal, o Decálogo dialoga com as práticas educacionais modernas libertárias, cujos princípios estejam para além dos paradigmas individualistas e subjetivistas que querem nos tiranizar. Em sua pretensão de abarcar o todo da vida pessoal e social, o Decálogo, com sua didática de série de 10, foi classificado por Thomas Mann como a 5ª essência da decência humana. Mesmo consciente dos limites do Decálogo, compreensível pela contingência epocal e a evolução posterior da humanidade e da sua autocompreensão, o ethos pessoal e social são assumidos pelo Decálogo como uma unidade virtuosa inseparável. O segredo do Decálogo, em sua consistência, encontra-se em seu fundamento expresso no prólogo. Deuteronômio 5, versículo 3. Javé não fez essa aliança com nossos pais, mas com todos nós que estamos hoje aqui vivos. E na pesquisa que nós fazemos sobre o Decálogo, me impressionei com a quantidade de literatura atual sobre o Decálogo, quantidade de filmes sobre o Decálogo e a redescoberta dele para o processo pedagógico e educacional. Terceira leitura que agora passo a fazer. Um programa de vida bem-aventurada proposta por Jesus de Nazaré. No Sermão da Montanha, Jesus retoma o projeto original do Decálogo e, numa perspectiva pedagógica, aponta os princípios norteadores de uma sociedade virtuosa. E passo agora a apresentar aqui, para os dias de hoje, as 8 bem-aventuranças. O que é uma vida bem-aventurada? O que é uma virtude de bem-aventurança que eu diria que a educação de hoje deveria propor? Eu faço uso aqui das palavras do meu amigo, o padre Alfredinho, que de Roma me mandou ontem este texto que eu repasso para vocês. Ele escreveu justamente no dia 11 de setembro, dizendo: esse dia enigmático nos faz revisitar o Sermão da Montanha e repensar
a sociedade e a humanidade a partir daqueles princípios pedagógicos lançados por Jesus. Bem-aventurados os pobres, não por sê-lo ou por acomodar-se à pobreza, mas porque nela e através dela colocam sua confiança no grande tesouro que se esconde para além das honras e riquezas materiais, coisas que aprisionam o coração e a alma e que são corroídas pela traça e facilmente roubadas. Bem-aventurados os que choram, não porque o pranto seja sinônimo de felicidade, mas porque cada lágrima, dolorida e salgada, traz consigo justamente o sal da sabedoria, acumulado pela provocação e pela experiência, o qual faz relativizar o que é secundário e eternizar aquilo que é absoluto e eterno. Bem-aventurados os mansos, não porque a tudo se submetem sem resistência, mas porque têm consciência de que o tempo e o silêncio são os melhores conselheiros na aflição, e sabem também que qualquer ação, no momento certo, vem acompanhada pela mão divina, pela mão de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não pela fome e sede em si mesma, mas porque interpelam a ordem vigente e seus detentores, abrindo o horizonte da história ao futuro e à promessa da terra prometida ou do reino de Deus, a terra sem males. Bem-aventurados misericordiosos, não porque fecham os olhos à injustiça e ao pecado, mas porque os abrem em uma nova direção, uma aurora iluminada pelo dom do perdão, em que todos terão vida em plenitude. Bem-aventurados os puros de coração, não porque são ingênuos diante do mal que os cerca, mas porque na transparência do olhar e das palavras são capazes de ver o que Deus tem reservado para aqueles que o procurem com sinceridade. Bem-aventurados que buscam a paz, não porque ignoram as tensões, conflitos e tiranias, mas porque, embora cientes de todas essas contradições, também o são de que o caminho da guerra só faz crescer a espiral daninha da violência. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, não porque a perseguição seja um troféu e uma vitória, mas porque, não raro, representa o resultado de quem é capaz de acender uma luz na noite escura, apesar de saber que o mundo prefere as trevas. E agora passo para o último ponto ao qual eu me propus. O bem viver, um paradigma pedagógico. O bem viver é um conceito que visa recriar diante do fracasso do neoliberalismo um antigo conceito dos povos andinos, o Quechua e o Aymara. É um grito por libertação diante da estreita visão antropológica que o neoliberalismo criou e de sua configuração filosófica materialista. O bem viver tornou-se um projeto social, político, cultural, pedagógico e espiritual, estruturante de uma sociedade virtuosa cuja responsabilidade perpassa as gerações. Este projeto de vida coletiva ganhou novo conteúdo e nova forma, e sua força foi tanta que foi incorporado na Constituição da Bolívia em 2009 e do Equador em 2008. Pesquisadores nas mais variadas áreas do saber e movimentos libertários em diversos países têm se apropriado do bem viver como uma saída ao projeto suicida, este beco sem saída, este encurralamento no qual estamos submetidos. O conceito refere-se a duas palavras com significados semelhantes em Quechua e em Aymara. Sumac, muito bom, e causai, ou cumanha, que é conviver. O princípio gerador é a vida em harmonia. Harmonia consigo mesmo, harmonia com as outras pessoas do mesmo grupo ao qual eu pertenço, harmonia com os diferentes, de outra cultura, de outra religião, de outros credos,
de outra maneira de pensar, de outro modo de ser, harmonia com a Pachamama, a Mãe Terra, e com os filhos e filhas da Mãe Terra, e com todas as outras espécies que compõem conosco a comunidade de vida, e harmonia com as realidades espirituais. Constitui uma alternativa econômica ao sistema produtivista consumista ao afirmar que a terra não é um grande depósito de recursos naturais a serem explorados para produzir riquezas, mas sim a mãe de todas as espécies vivas. Em vez de extrair, transformar, consumir, descartar, a economia deve ser regida pelo princípio do respeito à terra. Ela é mãe generosa e, mesmo não sendo rica, nada nega seus filhos e filhas. Mas nós, gente mimada e insensata, a exploramos, tudo exigindo e nada retribuindo. Mesmo adoecida e desgastada como até hoje, a terra continua a nos oferecer aquilo que durante milênios produziu e conservou em seu seio. Só o respeito aos direitos da terra poderá resgatar sua saúde e favorecer o nosso bem viver, o nosso conviver, o nosso pertencer e ser. E para se constituir, ou para se construir essa sociedade do bem viver, há que se empenhar na construção da cultura da paz, que consiste em 7 caminhos propostos pelos povos Aimara e Quechua. Para se construir a sociedade, a cultura do bem viver, pertencer, viver e ser, temos que construir a paz para o passado, que é a paz com as gerações passadas, com o nosso passado pessoal e coletivo. A paz para frente, que é com as gerações futuras, das quais herdamos e devemos devolver da melhor forma possível amanhã. A paz para cima, que é a paz com a divindade, com os ancestrais, com os bons espíritos. A paz para baixo, que é a paz com o chão, com o ambiente onde eu estou. Na antiga tradição dos monges, Deus é o lugar onde eu estou. A paz para a direita, que é a paz com os vizinhos. E hoje a humanidade ficou tão avizinhada que nós temos que estender essa vizinhança. E a paz para a esquerda é a paz com a família. E nós somos a única família, ou uma só família. E a paz, o sétimo, que é a paz para dentro, é a paz consigo mesmo. E segundo o povo Quechua e Aimara, eu só atingirei o último estágio da paz se eu me predispor a percorrer os 6 anteriores. Sem fazer os 6, jamais eu atingirei o 7º. Muitíssimo obrigado. Ninguém pode falar em pedagogia das virtudes sem envolver professores, desde a educação infantil até a educação universitária, e também sem falar na família. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, que é um assunto que me preocupa muito, desde a criação do IESB, e antes, muito antes, desde quando eu, aos 17 anos, fui convidada para ser diretora de um grupo escolar lá no Paraná, na cidade de Arapongas. E eu resolvi colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido no curso normal e deu muito certo. Foi uma experiência extremamente positiva que me mostrou a importância que era para mim, jovem de 17 anos, começar a pensar em como nós poderíamos fazer com que aquelas crianças se tornassem, no futuro, pessoas que pudessem melhorar e mudar o mundo. E ao longo da minha vida como professora universitária ou como responsável por programas para inovar o ensino no Ministério da Educação, mais precisamente a CAPES, a minha preocupação sempre foi ligada também a valores. E, mais recentemente, em 2010, eu resolvi me associar, depois de diversas negativas, eu resolvi me associar à Associação Internacional de Presidentes de Universidades, que se chama IAUP, e que é uma associação que existe há muitos, muitos anos, e que eu achava que eu não devia me associar porque eu ia gastar muito tempo e eu não sabia se aquilo ia resultar em algum benefício
para mim e principalmente para o IESB. Então, eu resisti muito, mas fui ao primeiro, depois que eu me associei, fui à primeira reunião, que foi realizado na sede das Nações Unidas, e onde foi lançado um programa chamado Impacto Acadêmico. Esse programa exatamente visa as mesmas coisas que nós estamos comentando aqui, entre outras metas que o programa tem. Mas uma delas, principalmente, é essa de valores, de virtudes. E se vocês olharem aqui nas colunas do IESB, vocês vão ver que está escrito assim: somos IESB, somos mais solidariedade, somos IESB, somos mais respeito, somos IESB, somos mais verdade, somos IESB, somos mais inclusão social. Há diversos tópicos que a gente colocou e que permanecem pendurados aí para nos lembrar e lembrar professores e alunos de que nós temos que desenvolver esses valores. Somos mais respeito, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos nos submeter a essa cultura que existe no mundo hoje e que é uma cultura de desvalorização do ser humano, é uma cultura de desvalorização do respeito. As pessoas hoje não dão valor nenhum à vida, matam por causa de R$20 ou por causa de um tênis. Então, os conflitos são enormes, enormes, algumas vezes por causa do petróleo, algumas vezes por causa da venda de armas. Precisa ter guerra, porque se tiver guerra pode vender mais armas, e há interesses econômicos por trás dessas guerras, assim como há o petróleo, as armas, a venda de armas, e há também os conflitos religiosos, não é? Pessoas extremamente dogmáticas, pessoas extremamente estruturadas mentalmente e que não podem ver, não é, a vida de maneira diferente, a não ser que todo mundo seja daquele grupo, pense igual e reaja de maneira igual na sua vida. Nós hoje não sabemos a quantidade de problemas que o mundo tem. Os nossos jovens não estão conscientes. E nós mesmos, adultos, estamos bastante alienados do problema do mundo. Nós estamos mais preocupados conosco. Nós estamos lá dentro da nossa casinha, e na nossa casinha nós temos que sobreviver e fazer todo o possível para que as coisas funcionem bem. Mas o que acontece no mundo, nós não estamos preocupados. Mais de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm água potável no mundo para viver. Agora, no Brasil, eu escutei na televisão, acho que é no Brasil mesmo, não é na América Latina, que o gás carbônico vai subir 4% nesse século. 4% é um horror para a gente respirar. Mas no mundo inteiro vai subir mais. Em alguns lugares do mundo vai ficar insuportável. Não vai dar para respirar. As pessoas não vão poder respirar por causa do gás carbônico. Então, eu pertenço a um movimento que se chama Clube de Roma, e nós vamos nos reunir agora, né, nesse mês, no Canadá, em Ottawa, e depois de lá nós vamos para um outro encontro na China. Aí sou eu que vou, não são os membros do Clube de Roma, mas é para esse encontro da IUP, onde é um encontro de presidentes de universidades preocupados com o que a universidade está fazendo. Porque a universidade não está cumprindo o seu papel. A universidade não está preocupada, os nossos professores, e eu não estou falando os professores do IESB, não. Eu estou falando os professores do mundo inteiro. Não é do Brasil, não. É do mundo inteiro. As universidades não estão preocupadas com o que está acontecendo além dos seus muros. Ela quer ali formar bons profissionais, profissionais que entrem no mercado de trabalho, que ganhem dinheiro, que tenham sucesso e pronto. É isso que as universidades querem.
Mas mudar o aluno, mudar os valores dos alunos, assim que eles chegam na universidade, porque mudança de valores só acontece nos 2 primeiros anos. Se você não mudar os valores dos alunos que entram na universidade no começo, você não muda depois. Ele termina a formação dele e termina muito, muito mal do jeito que ele entrou. Do jeitinho que ele entrou. Então, nesse movimento da AIUP, nós temos aproveitado muito as discussões que são feitas no Clube de Roma, e que o Clube de Roma é um grupo de 79 pessoas, pode ter até 100, que discutem o futuro da humanidade. O presidente Fernando Henrique é membro honorário do Clube de Roma, ele já foi membro efetivo, o rei da Espanha é também membro honorário, diversos ex-presidentes aqui da América Latina também são membros honorários, mas já foram membros ativos. Membro ativo é aquele que vai lá nas reuniões e participa ativamente, que é o meu caso. Membro honorário é aquele que já não tem mais tanto tempo, então ele vai uma vez ou outra, ou vai quando tem uma homenagem, uma coisa assim. Mas é um grupo de governantes, de pessoas que são de universidades de diferentes áreas, ou não são de universidades, são empresários, são pessoas da sociedade que estão dispostos a colaborar e estudar o mundo, no futuro do mundo, da humanidade. Esse movimento surgiu com Aurelio Peccei, que era um italiano, que resolveu realmente criar o Clube de Roma com esse objetivo, e aí encontrou um outro sonhador, Arthur King, que era da Inglaterra, e eles foram para o MIT, lá nos Estados Unidos, e acharam os pesquisadores que toparam a parada de fazer uma pesquisa para ver o que ia acontecer no futuro da humanidade. E aí escreveram um livro chamado No Limits to Growth, ou Limits to Growth. E esse livro nós temos traduzido para o português, atualizado aqui na biblioteca do IESB. E está saindo agora um outro livro chamado Fator 5, escrito pelo atual presidente do Clube de Roma, que o nosso presidente do capítulo brasileiro do Clube de Roma, o professor Heitor Gugulino, está providenciando a tradução. Então, nós vemos que esse tipo de problema, hoje, não faz parte da discussão na universidade, não faz parte da discussão na sala de aula, o professor não está preocupado. E, em geral, nem os presidentes de universidades estão preocupados. Eles estão mais preocupados em formar o profissional. Então, isso mostra a nossa responsabilidade, desde lá do bebezinho até a universidade. Eu vejo que há movimentos, sim, bastante interessantes, isolados, de instituições ou de escolas preocupadas com esses valores, com essas mudanças. Nesses casos, eles servem de modelo, mas precisam ser copiados. Por isso que eu acho que a pedagogia das virtudes tinha que ter um destaque muito grande nas universidades aqui do Distrito Federal, nos centros universitários, nas faculdades, para que houvesse uma mudança que pudesse expandir para outros lugares, para outros estados, para não ficar só aqui. Mas quais seriam as virtudes que eu acho que nós, numa universidade, tínhamos que desenvolver? Eu acho que uma das mais importantes é a bondade, é o bem, a outra é a verdade, o verdadeiro, a outra é a honestidade, a solidariedade, a ética e a beleza. Eu e duas colegas aqui do IESB, a pró-reitora acadêmica, a professora Regina, e mais a professora Mirella, nós lemos um livro recentemente chamado O Verdadeiro, o Belo e o Bom. E é um livro bastante interessante. Eu recomendo,
está esgotado, mas eu recomendo que leiam este livro, porque eu tenho paciência no começo, tá? Porque no comecinho ele é chato. Então, se você começar a ler, pelo menos eu achei chato. Se você começar a ler e achar chato, você vai desistir. Então, eu comecei a achar chato e aí eu fui para a minha maneira de ler livro. Quando eu vejo que o livro não está me agradando, eu vou lá para o final do livro, para a conclusão, vejo a conclusão, ainda venho olhando de trás para frente, eu vejo o começo outra vez, até que eu engreno e leio o livro do começo ao fim. Porque, às vezes, o autor não consegue motivar, não é, a gente para ler. Mas esses valores, todos, estão associados a um valor extremamente importante, que é o respeito ao ser humano e o respeito à vida. Nós temos que desenvolver esses valores, porque nós estamos vendo que não é só jovens, não, que não respeitam os seres humanos. Adultos também. Adultos também. Então, nós temos que mudar esses valores. Eu acho, e sugiro também, aqueles professores que estiverem aqui, leiam Carl Rogers. Esse autor é fabuloso e fácil de ler. Eu o conheci pessoalmente, eu fiz 2 pesquisas usando as teorias de Carl Rogers. Uma vez eu tinha escrito um artigo lá no Rio de Janeiro, uma revista, e o Carl Rogers veio visitar Brasília e eu mandei para o Correio Brasiliense o artigo de lá e falei, olha, se vocês quiserem publicar, tá às ordens. Antes dele chegar, para quem for lá já assistir, já poder ter lido o artigo, que era a teoria inteira dele. O Correio Brasiliense publicou uma página inteira do jornal sobre o Carl Rogers, sobre a teoria dele, que ajuda muito, na minha visão, ajuda muito a entender como é que o ser humano pode mudar e melhorar. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, nós somos um processo, o ser humano é um processo, e ele vai adquirindo sabedoria ao longo dos anos. Então, a coisa que eu mais peço para Deus hoje é sabedoria, para que eu não faça bobagens ao chegar um aluno lá e falar alguma coisa que eu não goste e eu devolver no mesmo nível do aluno. Enfim, eu peço sabedoria. Por favor, eu tenho que dar a resposta adequada para os nossos professores, para os nossos alunos, para todos aqueles que nós temos responsabilidade de ajudar a mudar e melhorar. Então, a sabedoria é um valor que nós todos temos que prezar muito. O senhor falou muito na sabedoria. E uma coisa que eu acho também, padre, é a procura da felicidade. E a procura da felicidade engloba tudo isso. Porque se a pessoa tiver mais sabedoria, se ela respeitar mais as pessoas, se ela for mais respeitada, se ela for honesta, se ela tiver bondade, se ela for verdadeira, tudo isso vai fazer com que ela se sinta bem e seja mais feliz. Que é esse o objetivo maior do ser humano. E lembrar também que o desenvolvimento moral das pessoas não está atrelado ao desenvolvimento intelectual. Então, você pode encontrar médicos, profissionais excelentes, mas com desenvolvimento moral abaixo de 50. Você pode encontrar professores com desenvolvimento moral baixo, e eles são excelentes professores, eles estão ensinando técnicas, estão ensinando o conhecimento, mas e daí? E para que serve aquele conhecimento? O que vai ajudar a sociedade? Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ajudar os nossos alunos na sala de aula a entender. O educador tem que ter essa intenção. Eu quero mudar os valores dos meus alunos. Eu não vou permitir que os meus alunos saiam daqui do jeito que entraram. Eu quero mudar a vida dos meus alunos. E portanto, eu quero ajudar os meus alunos a terem uma estrutura mental mais flexível, menos estruturada, menos dogmática, porque eu sei que eu estou preparando um ser humano melhor e um agente de mudança da sociedade. Eu queria enfatizar o papel
nosso, como professores, como pai e mãe. Os pais estão abandonando muito para a escola o papel de educar os seus filhos. Os pais não estão assumindo a responsabilidade da educação dos seus filhos. Não estabelecem limites, acham tudo normal. E aí vem a última coisa que eu queria falar. Como é que as universidades, no dia de hoje, podem educar os seus alunos, podem ajudar os seus alunos a saírem melhores de quando entraram na universidade, se esses alunos não estão interessados no que o professor está falando, eles estão muito mais interessados no iPad, no iPhone, no laptop, e o professor não consegue motivar o seu aluno para que ele preste atenção e participe da sua aula. Então, aí vem um papel da maior importância que as universidades, as escolas de ensino médio, as escolas de educação infantil, as crianças. Eu acho que quando nós agimos em paz conosco mesmo, e quando nós agimos na nossa sala de aula, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, de uma maneira em que bondade, ser verdadeiro, ser autêntico, admirar o belo. Eu não falei aqui sobre isso. Por que nós prezamos aqui no IESB tanto a beleza? Cores, tudo é planejado. Cores, plantas. Nós temos que admirar o belo na natureza. Eu, por exemplo, passava horas, quando eu era criança, admirando a beleza das configurações das nuvens, que faziam cavalos. Eu via na lua o São Jorge, tudo aquilo que me falava. Então, eu via as plantas, os bichinhos que eu encontrava lá numa montanha que eu brincava muito. Então, tudo isso é beleza, só que a flor, a beleza das flores, tudo isso nós precisamos estimular as nossas crianças, desde pequenininhas, a admirar o belo. E a beleza não é uma coisa cara. Ela está aí em todo lugar que nós podemos ver, né? E principalmente na natureza. Então, eu acho que se nós batalharmos pela inclusão social, que eu também queria falar, o direito dos jovens que não têm dinheiro para estudar, deles estudarem, o direito a uma boa educação na área pública, ensino médio, público e de boa qualidade, nós não podemos concordar que o ensino fundamental nosso, que as nossas crianças estejam naquelas salas de aula horríveis. Então, tudo isso tem que ser preocupação nossa, para a gente chegar lá nos objetivos da pedagogia das virtudes. Eu acho que todo mundo aqui é um agente de mudança e pode melhorar e mudar o mundo. Então, vamos nós aqui, até o último dia da nossa vida, querer mudar esse mundo e melhorar o mundo e pensar. Esse mundo é muito melhor hoje, quando a gente for morrer, né? Esse mundo é muito melhor hoje do que quando eu cheguei aqui. E era isso que eu queria partilhar com vocês. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como a gente pode lidar, a gente, professor do magistério, pode lidar com isso na prática? Como fazer essa transição? Como transpor um trabalho conteudista para um trabalho que vá ao encontro das virtudes, que leve em conta essas outras dimensões do ser humano que está à nossa frente, que está trocando o conhecimento com a gente no processo do crescimento? Você fez uma pergunta difícil, viu? Não é uma pergunta fácil, não. Porque esta pergunta nós todos fazemos todos os dias. Mas eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, eu acho que o bom professor tem que ajudar a criança a aprender, o que o professor Roberto Crema acabou de falar, aprender a se conhecer. Desde pequenininho eles têm que se conhecer. E conhecer os seus limites. Eu acho que isso é importante. Não só em termos de potencial, como em termos de se relacionar com o outro. Potencial por quê? Porque a criança que tem um problema, por exemplo, ela não pode ser um grande jogador de futebol, ela não pode querer
investir nessa área, mas ela pode investir para jogar tênis. Lá ela dá certo, aqui no futebol ela não dá. A mesma coisa em termos acadêmicos. Ela pode querer ser um médico, mas ela não gosta de ver sangue. Não pode ver sangue, então ela não pode fazer medicina. Então tem que entender os seus limites. Eu jamais poderia ser médica, porque eu sei que o meu limite é não querer ver sofrimento. Agora, como você chegar na sala de aula e fazer esse trabalho, na minha visão, só mesmo através de um processo democrático em que as crianças... Você está falando mais de criança ou de adulto? Criança? Criança. Então, eu acho que tem que ser, desde pequenininho, um processo democrático, em que a criança opine, em que a criança reflita, na medida do poder de reflexão dela. E, ao mesmo tempo, você mostrando para ela qual é o caminho. Porque esse é o nosso papel. Veja bem o que Sócrates fazia, veja bem o que Platão fazia. Não é? Sócrates ficava ensinando ao redor do jardim lá dele, com o discípulo. Então, nós não podemos dar ao luxo de ficar orientando uma criança sozinha. Nós temos 40, 50 alunos para orientar. É diferente. Mas nós podemos, sim, fazer com que a criança... Porque no meio das crianças, esse que é o nosso problema sério. No meio das crianças, você tem crianças ótimas, que os pais ajudam, que já trouxeram a criança com valores e já trabalharam com a criança. E você acha outra criança que é o contrário. É o contrário. E a criança tem aquele problema de influência dos pares, que às vezes o pai tem menos poder do que o coleguinha. Eu vi agora um negócio interessantíssimo. O meu sobrinho estava numa escola aqui na Asa Norte, muito boa, por sinal, mas tinha um coleguinha que falava que ele tinha que bater nas outras crianças, nas meninas. E aí a professora reclamou para a minha nora que o meu netinho estava meio agressivo com menina. E ninguém entendeu, porque ele não é agressivo, ele é muito delicado, muito atencioso e tudo. Aí, depois que ele saiu dessa escolinha, agora ele está estudando lá no Maristinha, depois que ele saiu dessa escolinha, ele ficou com saudades desse menino. E nós conversando com ele, por que você está com saudades dele? Ele falou assim, ele só tinha uma coisa ruim, ele mandava eu bater nas menininhas. Então, veja bem, aquele período que ele estava mais agressivo foi porque o coleguinha mandava bater. Então, o poder nosso como professor é limitado pelo poder dos coleguinhas ali. Por isso que nós temos que fazer aquilo que o professor Roberto falou, de você trazer... É Roberto mesmo, né? Vai que eu esteja trocando o nome aqui, que aí eu morro de vergonha. Mas você tem que dominar, fazer a criança desde cedo, dominar, ser o pastor dela mesmo lá. Ela tem que começar a se entender. Não pode ser violento, não pode ser violento. Por exemplo, o meu filho, agora estou falando mal da família, tá? O meu filho estava, o meu netinho estava chorando. E chorando, tinha um motivozinho para ele chorar. Ele não queria comer e não queria umas coisas lá, e o meu filho queria mais limites. E aí ele falou para o meu netinho, você tem que aprender a se controlar, você tem que aprender a se controlar. Ora, uma criancinha de 4 anos ter que se controlar, e controlar na base da marra ali, para de chorar aí. Então, é uma sabedoria que eu vou te contar. É muito difícil de nós adquirirmos. O que eu quero dizer para você é que eu não sei a regra, eu não sei o que te dizer. Mas o que eu faço com os nossos alunos e com os nossos professores é o seguinte: eu tento ajudar a pessoa a se entender, a entender por que aquilo está acontecendo. E aí eu tento ajudar. Muito obrigada e é um prazer ter todos vocês aqui no IESB. Muito obrigada.
Minha alegria, minha gratidão por estar nessa mesa, nesse encontro, e também pela chance de poder trazer uma palavra paz. Eu tenho sido um operário da Unipaz, a terceira universidade da paz criada no mundo. E eu creio que eu posso trazer algumas reflexões de base. E eu penso no momento de lucidez e de humildade de Freud, quando ele disse que há 3 tarefas impossíveis: educar, governar e psicanalizar. Mas eu penso ainda numa provocação muito mais sábia do Platão, quando ele dizia: sejamos razoáveis, peçamos o impossível. Como conciliar Freud com Platão? É evidente que nós estamos aqui pelo impossível, pela utopia realizável. Pelo menos no que me diz respeito, o possível não me interessa. O possível é algo que Jean-Yves Leloup, Pierre Weil e eu denominamos de normose, a patologia da normalidade. É uma patologia gravíssima. E creio que antes de falar do circuito virtuoso, potencial em cada um de nós, é preciso falar do vicioso. E a normose, eu diria, que está no centro dessa grande crise da civilização que nós estamos testemunhando. A normose, ela tem um fundamento situacional. Ela surge quando o sistema no qual habitamos, convivemos, encontra-se dominantemente desequilibrado, violento, corrompido, onde não há escuta, onde não há cuidado. Então, ser normal é se adaptar ao sistema e mantê-lo. Saúde não é ausência de sintoma. Eu tenho sido um terapeuta há 40 anos. Assim como paz não é ausência de conflito. Às vezes a pessoa saudável é que manifesta um sintoma. Às vezes uma indignação, uma angústia, até mesmo um desespero sóbrio. E paz, você sabe, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Nós não falamos da paz do cemitério, falamos do bom combate. Militar pela paz, ser um samurai. Samurai significa servidor da paz. Nós estamos aqui para pedir o impossível e para combater. E então, os gregos, os romanos, falavam em 4 idades da consciência. A idade de ouro, de prata, de cobre e de ferro. Evidentemente estamos na idade de ferro. Os hindus falavam também em 4 idades da consciência e tinha na vaca uma representação simbólica. Ela que é considerada sagrada na Índia. A primeira idade, Satya Yuga, e a idade da consciência de ouro, prevalece a justiça. E ser normal é uma maravilha na Satya Yuga. Aí vem a idade do 3. A vaca perdeu uma perna. Mas ainda 3/4 da humanidade se conectam com a consciência, com as virtudes. É muito bom ser normal na idade do 3. Aí vem a idade do 2. A vaca perdeu 2 pernas. É quando se inventa a moral e a obediência aos pais. Como dizia Lao Tse, quando o ser humano se desconectou do tal, nós inventamos as leis e a obediência aos pais. Mas ainda podemos estar na metade justa. Não há normose na idade do 2. Então vem a idade do 1. Kali Yuga. Idade da pedra. Onde 3/4 da humanidade se desconectaram, se esqueceram do projeto humano. É nessa idade que surge a normose. A normose também se caracteriza por um outro fundamento. É a falta de investimento no potencial de plenitude inerente a cada um de nós. O ser humano é um potencial
incrível. Mas é preciso investir nos talentos que o mistério confiou a cada um de nós. Darwin não entendeu da evolução humana, ele era um naturalista. Ele entendeu da evolução natural. O ser humano é também natureza. Mas é, como dizia Charles Chardin, o espaço onde a própria natureza pode aprender a se saber, a ser, a sorrir, a amar, a abençoar. Ou seja, dá muito trabalho se tornar um ser humano pleno. Eu tenho estudado a plenitude, eu escrevi um livro Saúde e Plenitude há 30 anos. É preciso estudar a plenitude, será uma das tarefas mais importantes das novas escolas. Estudar um Francisco de Assis, um Mahatma Gandhi, um Rabindranath Tagore, estudar um Nelson Mandela. Estudar seres humanos plenos. Nós sempre tivemos ao longo da história seres humanos que se iluminaram, mas porque investiram no pedacinho de praça pública que cada um de nós representa. Ou você acha que se chega a um Francisco de Assis pela lei do acaso, da necessidade, das mutações genéticas aleatórias e a lei da seleção natural? É isso que se pensa ainda nas universidades. Isso é de um absurdo que as novas gerações mais saudáveis e conscientes não vão acreditar. Como diz Sheldrake, um bom biólogo, é como acreditar que se nós jogarmos uma barra de ferro no espaço, ao tombar ela se torne um relógio suíço. É preciso falar da evolução consciente. As virtudes são virtualidades, mas é uma questão educacional. Nós precisamos nos educar. Já Confúcio falava nisso. O ser humano é inacabado. A incompletude. O Paulo Freire insistia muito nisso. Então, é a tarefa de uma educação, a tarefa de uma completude humana. O que é paz? No hebraico, shalom, vem da mesma raiz de shalem, significa inteiro. A paz é uma função da inteireza lograda. Mas nós fomos totalmente fragmentados. E, sobretudo, nos últimos séculos. Nós vivemos uma crise, é verdade, uma crise da falta, da perda dos valores fundamentais da espécie. Mas isso está no paradigma da modernidade. Quando surge no século XVII a Idade Moderna e o racionalismo científico, surge trazendo a grande virtude do diabolos. O que é o diabolos? É a consciência de diferenciação. É o que divide, é o conceito, é a definição. E foi muito justo. Pense nas fogueiras da Inquisição, nos momentos sombrios da Idade Média, a ciência, a consciência analítica, era reprimida em nome de algo que confusamente era chamado Deus. Então, ainda bem que um Galileu, que um Copérnico, que um Bacon, um Descartes, um Newton, um Locke, um Hobbes, conspiraram por diabolos, pela razão crítica. Às vezes a razão tem razão, quando dentro dela palpita um coração. Mas nós saímos de um extremo, e nos momentos sombrios da modernidade, já século XIX, a consciência da subjetividade, das virtudes, é reprimida em nome de algo que confusamente chamamos ciência. O princípio, o tabu da objetividade se estabeleceu. A isenção valorativa. Um cientista tem que ser isento de si mesmo. É isso que a ciência propõe. A ciência do racionalismo científico, que teve seus momentos extraordinários no século XVII, o iluminismo no século XVIII, mas é um mito que se esgota. E por isso, há 27 anos, na Unipaz, nós sabemos que se quisermos um mundo de paz, precisamos da consciência de inteireza. Precisamos de resgatar uma educação para a completude. Não apenas a razão e a sensação, que é o diálogo que levou o racionalismo científico a desenvolver a tecnociência. Mas e o coração? E o sentimento? Então, Freud tinha razão. E foi difícil quando, há cerca de 30 anos, eu me dei conta. Chegava uma pessoa no meu consultório, eu era analista de data,
E chegava porque sofria. E sofria porque estava fragmentada na sua mente, no seu coração, nos seus relacionamentos. E eu estava lá com meu bisturi elegante. Só sabia dividir. Id, ego, superego, complexos, pai, adulto, criança. E depois de alguns anos de uma análise bem-sucedida, estava lá o infeliz normótico, fragmentado bem organizadamente. Eu compreendi, há 30 anos, no meu consultório, que analisar não gera bondade, analisar não gera amor, analisar não gera solidariedade, analisar gera tecnociência e explicações. Essa é a função analítica do diabolos. O que é oposto ao diabolos? Símbolos. É o que religa, a religação. Mas essa não é a tarefa analítica. Essa nossa bandeira, ela está incompleta. No início, quando cantávamos, eu ainda olhava triste para a nossa bandeira. Ordem e progresso. Isso é física mecânica, tudo bem, ordem e progresso. Mas Comte falava de uma virtude, a mãe de todas as virtudes, como princípio da ordem do progresso, amor. E por que amor não consta na nossa bandeira? Porque foi jogado debaixo do tapete. Porque no paradigma, tanto do bloco socialista, comunista, como no bloco liberal, capitalista, é um paradigma materialista, de uma razão, utilitarista, tecnicista. E fraternidade é impossível. Os franceses falavam em 3 valores. O bloco socialista ficou com igualdade, o liberal com liberdade. E ambos naufragaram perante a tarefa da solidariedade, da fraternidade. No século XIX, estamos todos, os grandes gênios, falando em quê? Competição e determinismos. Marx, determinismo econômico, competição entre as classes. Darwin, o determinismo biológico, competição entre as espécies. Freud, o determinismo psíquico, competição entre as potências psíquicas. Quem falou sobre fraternidade? Para falar de fraternidade, de paz e de virtudes, precisamos de um novo paradigma. E esse paradigma é o transdisciplinar holístico. Transdisciplinaridade é a dialogicidade da ciência com a filosofia, a arte e a espiritualidade. E a holística vem do grego holos, que significa inteiro. É a reconciliação entre a parte e o todo. Para que os 2 hemisférios possam se religarem. Pensem, no século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais e 300 outras guerras menores, mas não menos estúpidas. Iniciamos o século e o milênio com 11 de setembro, com a face do terror, do fundamentalismo, não só religioso, mercadológico. O que nós temos aprendido? Todos os grandes educadores se perguntam, desde 11 de setembro, onde a educação faliu. E é preciso reconhecer. Porque se não reconhecemos, nós vamos ficar falando só de enfeites. E não se trata disso. Trata-se de fazer uma conspiração radical, questionar as raízes. E por isso nós estamos aqui, para pedir o impossível. O impossível é além da normose. Não nos interessa a normose, o caminho fácil. Como dizia Tagore, lá onde as estradas são construídas, eu perco o meu caminho. É necessário ousar, sair das estradas, dos trilhos viciados, previsíveis, normóticos, para as trilhas que serão inventadas com os nossos próprios passos. Trilhas onde nós vamos cair, onde vamos nos levantar, onde vamos aprender com os nossos tombos. Trilhas. Precisamos de trilhas. Esse é o caminho heróico, o caminho de alguém que chega ao estatuto do sujeito. É alguém que realmente aceita o desafio da evolução. É preciso que tanto a educação quanto a terapia coloque o foco no processo evolutivo. O ser humano tem sido o problema. O ser humano pode ser a solução. Desde que peçamos o impossível. Então, eu venho trazer essas palavras tão óbvias,
essas palavras que apontam para esse cenário onde nós nos encontramos. Um cenário desolador e maravilhoso, ao mesmo tempo. Como dizia Jung, é o luminoso. O luminoso é o que constela ao mesmo tempo a luz e a sombra. Esse é o momento que nós estamos vivenciando. O Clube de Budapeste desdobrou o Clube de Roma. E o seu presidente e fundador, Erwin Laszlo, um amigo nosso da Unipaz, e um grande pesquisador de sistemas e de cenários, escreveu um livro chamado Ponto do Caos, onde ele diz que serão nos próximos anos. Ou estaremos indo para um colapso, isso fundamentado num rigor analítico científico, ou nós daremos um salto evolucionário. Eu discordo, com todo o respeito que eu tenho por Erwin Laszlo. Eu discordo que será uma coisa ou outra. Eu coloco uma palavra que para mim é sagrada, o E, que religa. Provavelmente acontecerá as duas coisas. Há um sistema insustentável que vai continuar desabando. Porém, há algo que nasce do que desaba. O que desaba, as torres, uma bomba, a Síria, as corrupções, fazem muito barulho. Porém, um jardim floresce silenciosamente. Uma criança desperta delicadamente. Nós precisamos colocar nossos olhos naquilo que está florescendo. Nós precisamos de uma mídia responsável, como a TV Suprem. Uma mídia que fale do bem, do belo, do bom. Porque nós nos tornamos aquilo por qual olhamos, o olhar estruturante. Se nós só olhamos o que está desabando, se nós só olhamos a escuridão, é isso que nós estruturamos no mundo e em nós mesmos. É preciso não ser complacente, saber que nós vivenciamos essa crise, ela está aí, e nós temos a responsabilidade, cada um de nós, nessa crise. Mas colocar o nosso olhar no positivo, no belo, nas rosas. Essa é a pedagogia da bênção. É preciso abençoar uma criança. Abençoar é ter um bom olhar e uma boa palavra. Você sabe, o primeiro crime da humanidade, de onde vem na tradição judaico-cristã? De dois irmãos. Um se sentia abençoado. Ele caminhava docemente sobre a terra. O outro não se sentia aceito, não se sentia abençoado. O outro calculava, julgava. Caim mata Abel, no interior de cada um de nós. Porque as escrituras estão no nosso interior. Filon de Alexandria fala dos terapeutas há 2000 anos, que lia o inconsciente como uma escritura sagrada, assim como você pode ler a escritura como o inconsciente. Então, é preciso essa ética, essa pedagogia da bênção, abençoar um ser humano. Se uma criança, uma única vez, for abençoada, ela pode atravessar infernos. Ter um bom olhar, uma boa palavra. Todas as tradições xamanísticas, e eu agradeço ao nosso padre por ter trazido Quechua e Aymara, a tradição xamanística. Nós temos na Unipaz a cátedra indígena. Eles são os pajés, os xamãs, os mestres da sustentabilidade. Eles têm muito a nos ensinar. Então, é preciso resgatar essa sabedoria telúrica. E precisamos religar os nossos diversos canais para acessar a realidade única. Precisamos abrir a janela da filosofia, a janela da mística, a janela da ciência, a janela da arte, da beleza. Então, olhar para um ser humano, para o que há de mistério, para o que há de semblante. Emmanuel Levinas, o filósofo do semblante, fala desse semblante incapturável, que ninguém pode sequestrar. É isso que nós precisamos. Olhar para a face do sujeito e não comparar. E não dar notas. Nós vamos ter que inventar outras formas. Não classificar. Que metáfora pode ser melhor do que a do jardineiro? E Carl Rogers adorava. Nós conhecemos Antônio Monteiro, eu também. O Antônio Monteiro fez parte do staff do Carl Rogers, um grande jardineiro. E o que faz um jardineiro?
prepara um solo fértil para que a planta cresça a partir do seu tropismo inerente. O ser humano não seria diferente. Se há um solo fértil, o ser humano pode florescer. Nós precisamos de seres que abençoam, de seres que preparem o terreno fértil. Eu quero concluir lembrando uma passagem de um rabino que reuniu a sua comunidade e disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar $30.000. Impacto. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alívio. E alguém perguntou: e onde estão os recursos, Senhor? Ele respondeu: nos bolsos de vocês. Eu tenho uma má e uma boa notícia. A má, todos nós sabemos. O teto está desabando e vai continuar desabando. Mas a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender essa reconstrução. E não estão meramente em nossos bolsos econômicos da matéria. Estão, sobretudo, em nossos bolsos da alma e da consciência, de onde jorram os valores de uma ética essencial que precisamos resgatar. E eu concluo com uma mensagem de Confúcio, que resumiu a sua biografia, e creio que aí nós encontramos toda uma pedagogia das virtudes, apenas afirmando: aos 15 anos, orientei meu coração para aprender. Aos 30, eu plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40, não mais sofria de perplexidade. Aos 50, eu sabia quais eram os preceitos do céu. Aos 60, eu os ouvia com ouvido dócil. Aos 70, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. O mesmo que afirmavam os terapeutas de Alexandria: nós trocamos de roupa em 5 minutos. Leva-se uma existência inteira para trocar de coração. E essa é a tarefa de uma pedagogia das virtudes. E que Rabindranath Tagore possa, juntamente com Jiménez, grandes poetas, também serem lembrados nessa pedagogia. Porque no melhor de nós mesmos poetas somos. E para ver a beleza é preciso realmente despertar esse poeta no nosso interior. Eu concluo com Jiménez, que amava o poente, a hora da Ave Maria, a hora da rosa. E Jiménez dizia: inflama-me, poente, faz-me perfume e chama, que o meu coração seja igual a ti, poente. Descubra em mim o que é terno, o que arde, o que ama, e o vento do esquecimento arraste o que é doente. Muito obrigado. Uma pergunta e uma reflexão para todos, principalmente para o professor Roberto. A questão da unidade, de fazermos parte de um todo, de fazermos parte de algo que é íntegro, que é uno, e as tentativas que nós vimos tendo ao longo dos séculos de compreender o nosso papel aqui na Terra. Será que não é chegado o momento da gente investir numa educação do autoconhecimento? Alguma coisa que seja aparentemente antagônica, quando eu foco no indivíduo, para que o todo passe a ser todo novamente? Qual é a tua opinião a respeito da questão do autoconhecimento como forma de melhoria da sociedade e do planeta, para que a gente se reintegre? Aos 15 anos, orientei meu coração para aprender. Já os sábios do deserto dizem: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o teu Senhor. Moisés dizia, assim como Filon de Alexandria, o que descreve um ser humano do Estado, um estadista. 3 funções. A primeira, ser um pastor. A segunda, ser um administrador. E a terceira, ser senhor de si mesmo. Ser pastor é cativar o animal, o infra-humano em nós. Como poderemos governar
educar se nós não cativamos o infra-humano, a besta no nosso interior. Então, esse é o primeiro passo de uma pedagogia iniciática, que nos inicie às virtudes essenciais e a esse potencial de plenitude. Administrar é colocar um pouquinho de ordem nesse pedacinho de mundo que o mundo maior confiou a cada um de nós. O corpo, a alma e a consciência. E ser senhor de si mesmo, bom, é se deixar reger pela mão da vida, nas nossas mãos humanas. Eu creio que vai depender o futuro e a sobrevivência das novas gerações e da própria biosfera, essa pedagogia do autoconhecimento, que é um outro nome para a pedagogia das virtudes. Mas é preciso cavar a rocha bruta e chegar no diamante do coração.